Comentários sobre o Viver, Volume 3. Diálogos sobre a Vida. Livro de Jiddu Krishnamurti. Que é o amor? A menina da casa ao lado estava doente. Frequentemente soltava gritos em todo o correr do dia e grande parte da noite. Isso acontecia havia algum tempo, e a mãe estava extenuada. Na janela achava-se uma plantinha que ela costumava regar todas as manhãs, mas nos últimos dias deixara ao abandono. A mãe estava só em casa, afora uma serviçal bronca e ineficiente, e parecia bastante desorientada, pois a doença da filha era evidentemente grave. O médico viera várias vezes em seu imponente carro, e a mãe se tornava cada dia mais triste. Uma bananeira do quintal era regada pela água da cozinha, e o solo ao seu redor estava sempre úmido. As folhas eram de um verde escuro, e uma delas, muito grande, de 2 ou 3 pés de largura e muito mais de comprimento, ainda não tinha sido dilacerada pelo vento, como as demais. Balouçava mansamente ao soprar a brisa, e só o sol da tarde a tocava. Maravilhava ver as flores amarelas formando círculos descendentes numa longa e pendente haste. Estas flores em breve seriam bananas novas, e a haste se tornaria muito grossa, para sustentar talvez dúzias de frutos polpudos, verdes, pesados. De vez em quando, uma abelha penetrava entre as flores e borboletas pretas e brancas vinham volitar em torno delas. Parecia haver extraordinária abundância de vida naquela bananeira, principalmente quando, banhada de sol, agitava na brisa as suas grandes folhas. A menina vinha com frequência brincar perto dela, cheia de alegria e sorrisos. Às vezes caminhávamos juntos uma pequena distância pelo beco, sob os olhos da mãe, e depois ela voltava a correr. Nós dois não nos entendíamos, porque nossas palavras diferiam, mas isso não a impedia de falar, e, portanto, falávamos. Uma tarde, a mãe fez-me sinal para entrar. A menina era só pele e ossos. Sorriu debilmente. Depois fechou os olhos, de todo exausta. Dormia convulsamente. Pela janela entrava o barulho das outras crianças que gritavam e brincavam. A mãe conservava-se muda, os olhos secos. Não quis sentar-se, permanecendo de pé ao lado do pequeno catre, e no ar pairava o desespero e a ansiedade. Nesse momento entrou o médico, e retirei-me, com uma muda promessa de voltar. O sol se deitava atrás das árvores, e, acima dele, pairavam nuvens imensas, de áurea fulgurância. Viam-se os indefectíveis corvos, e um papagaio chegou grazinando e agarrou-se à borda de um buraco existente numa árvore grande, morta, a cauda de encontro ao tronco. Hesitou ao ver por perto um ser humano, mas um instante após desapareceu no buraco. Pela estrada andavam aldeões e passou um carro cheio de gente moça. Amarrado a uma estaca de cerca estava um bezerro de 1 semana de idade, e a mãe pastava nas proximidades. Uma mulher veio pela estrada transportando à cabeça uma vasilha de cobre muito luzente, e outra, apoiada ao quadril, carregava água do poço. Passava por ali todas as tardes, e naquela tarde especialmente, contra o sol poente, ela era a própria terra em movimento. De uma cidade vizinha chegaram 2 jovens. O ônibus os deixara na esquina e tinham percorrido a pé o resto do caminho. Trabalhavam num escritório, disseram, e por isso não tinham podido vir mais cedo.
trajavam roupas limpas, que não se tinham sujado no velho ônibus, e entraram sorridentes, mas algo acanhados, com maneiras respeitosas, hesitantes. Depois de sentados, depressa se esqueceram do acanhamento, mas ainda não se sentiam seguros de como formular em palavras os seus pensamentos. Que trabalho fazem? Nós dois trabalhamos no mesmo escritório. Eu sou taquígrafo e meu amigo guarda livros. Nenhum de nós dois esteve no ginásio, pois não tínhamos recursos e não somos casados. Não ganhamos muito, mas, como não temos responsabilidades de família, temos o bastante para nossas necessidades. Se um de nós casar-se, a situação se tornará muito diferente. Não somos bem instruídos, acrescentou o segundo, e embora leiamos uma certa porção de literatura séria, nossas leituras não são intensivas. Passamos grande parte do tempo juntos e passamos as férias com as nossas famílias. Há muito poucos no escritório que se interessam por coisas sérias. Um amigo mútuo levou-nos a ouvir vossa palestra, um dia destes, e perguntamos se podíamos vir ver-vos. Posso fazer-vos uma pergunta, senhor? Naturalmente. Que é o amor? Desejais uma definição dele? Não sabeis o que significa esta palavra? Há tantas ideias sobre o que deve ser amor que tudo fica um pouco confuso, disse o primeiro deles. Que espécie de ideias? Que o amor não deve ser apaixonado, lascivo, que devemos amar o próximo como a nós mesmos, que devemos amar nosso pai e nossa mãe, que o amor deve ser o impessoal amor a Deus, etc. Cada um opina conforme sua fantasia. Independente das opiniões de outro, que pensais vós? Tendes também opiniões acerca do amor? É difícil pôr em palavras o que a gente sente, respondeu o segundo. Eu acho que o amor deve ser universal. Devemos amar a todos, sem preconceitos. O preconceito é que destrói o amor. É a consciência de classe que cria barreiras e separa as pessoas. Dizem os livros sagrados que devemos amar-nos uns aos outros e que não devemos ser pessoais ou limitados em nosso amor. Mas isso, às vezes, nos parece muito difícil. Amar a Deus é amar todos os homens, acrescentou o primeiro. Só existe o amor divino. O resto é carnal, pessoal. O amor físico impede o amor divino. E, sem o amor divino, qualquer outro amor é pura barganha e permuta. O amor não é sensação. A sensação sexual deve ser contida, disciplinada. Por isso é que sou contra o controle de nascimentos. A paixão física é destrutiva. Só na castidade está o caminho que leva a Deus. Antes de irmos mais longe, não achais que devemos averiguar se todas essas opiniões têm alguma validade? Uma opinião não vale tanto como qualquer outra? Independente de quem a sustenta, uma opinião não é sempre uma forma de preconceito, uma tendência criada pelo temperamento, a experiência da pessoa e a maneira como porventura foi educada? Achais errôneo sustentar uma opinião? Perguntou o segundo. Dizer que é errôneo ou correto seria apenas emitir mais uma opinião, não achais? Mas, se começarmos a observar e a compreender como se formam as opiniões, isso talvez nos capacite a perceber o verdadeiro significado da opinião, do juízo, da concordância. Tereis a bondade de explicar? O pensamento é resultado de influência, não? Vosso pensar e vossas opiniões são ditados pela maneira como fostes educado. Dizeis,
Isto é correto e aquilo é errado, conforme o padrão moral de vosso especial condicionamento. Não nos interessa por ora saber o que é verdadeiro e independente de toda influência, ou se tal verdade existe. Estamos procurando perceber o significado das opiniões, crenças, asserções, quer coletivas, quer individuais. Opinião, crença, concordância ou discordância são reações decorrentes da formação da pessoa, ampla ou estreita. Não é exato? É, mas é errado sustentar uma opinião? Ora, se dizemos que é correto ou errado, estamos ainda no terreno das opiniões. A verdade não é uma questão de opinião. Um fato não depende de concordância ou crença. Vós e eu podemos estar de acordo em chamar a este objeto relógio, mas qualquer que seja o nome que se lhe dê, ele continua a ser o que é. Vossa crença ou opinião é coisa que vos foi dada pela sociedade em que viveis. Se vos revoltais contra ela, em reação, podeis formar uma opinião diferente, outra crença, mas continuais no mesmo nível, não é verdade? Desculpai-me, senhor, mas não compreendo aonde quereis chegar, respondeu o segundo. Vós tendes certas ideias e opiniões sobre o amor, não? Tenho. Como as obtivestes? Li o que disseram os santos e os grandes instrutores religiosos sobre o amor e, refletindo a tal respeito, tirei minhas próprias conclusões. Essas conclusões são formadas pelos vossos gostos e aversões, não é verdade? Gostais ou não gostais do que outros disseram acerca do amor, e determinais que esta asserção é correta e aquela errônea, conforme vossa própria predileção. Não é o que fazeis? Escolho a que considero verdadeira. Em que se baseia essa escolha? Em meu conhecimento e discernimento. Que entendeis por conhecimento? Não estou procurando fazer-vos tropeçar nem embaraçar-vos, mas juntos estamos tentando compreender por que uma pessoa tem opiniões, ideias, conclusões a respeito do amor. Se chegarmos a compreender isso, poderemos entrar na matéria muito mais profundamente. Assim, que entendeis por conhecimento? Por conhecimento entendo o que aprendi dos ensinos dos livros sagrados. O conhecimento compreende também as modernas técnicas científicas e todos os conhecimentos acumulados pelo homem, da antiguidade aos nossos dias, acrescentou o outro. O conhecimento, pois, é processo de acumulação, não achais? É cultivo da memória. O conhecimento que temos acumulado como cientistas, músicos, tipógrafos, letrados, engenheiros, faz-nos técnicos em diferentes setores da vida. Quando temos de construir uma ponte, pensamos como engenheiros, e esse conhecimento faz parte do fundo ou condicionamento que nos influencia o pensar. O viver, que inclui a capacidade de construir uma ponte, é ação total, e não atividade separada, parcial. Entretanto, nosso pensar a respeito da vida, do amor, é moldado por opiniões, conclusões, tradição. Se tivesseis sido educados num meio cultural em que se sustentasse que o amor é somente físico e que o amor divino é puro disparate, iríeis igualmente repetir o que vos foi ensinado, não é verdade? Nem sempre, replicou o segundo. Admito que isso seja raro, mas há uns poucos que se rebelam e pensam por si mesmos. O pensamento pode rebelar-se contra o padrão estabelecido, mas essa própria revolta é geralmente produto de outro padrão. A mente ainda está presa no processo do conhecimento, da tradição,
É a mesma coisa que uma pessoa rebelar-se contra as paredes de uma prisão, reclamando mais comodidades, melhor alimentação, etc. Vossa mente, pois, é condicionada por opiniões, tradição, conhecimento e por vossas ideias a respeito do amor, as quais vos fazem atuar de uma certa maneira. Isso está claro, não? Sim, senhor, está bastante claro, respondeu o primeiro. Mas então, que é o amor? Se desejais uma definição, podeis procurá-la no dicionário. Mas as palavras que definem o amor não são o amor, são? Se apenas buscamos uma explicação sobre o que é o amor, continuamos prisioneiros de palavras, opiniões, que aceitamos ou rejeitamos, conforme nosso condicionamento. Estás tornando impossível a investigação do que é o amor? Perguntou o segundo. É possível investigar por meio de uma série de opiniões, conclusões? Para investigar corretamente, o pensamento precisa estar libertado de qualquer conclusão, da segurança do conhecimento, da tradição. A mente pode libertar-se de uma série de conclusões e formar outra série, a qual, afinal, é apenas uma continuidade modificada da anterior. Ora, o próprio pensamento não é movimento de um resultado para outro, de uma influência para outra? Percebeis o que quero dizer? Não estou bem certo disso, respondeu o primeiro. E eu não compreendo nada, disse o segundo. Talvez compreendais, se prosseguirmos. Vamos formulá-lo assim. O pensar é o instrumento da investigação? O pensar nos possibilitará compreender o que é o amor? Como posso descobrir o que é o amor se não me é permitido pensar? Perguntou o segundo, um pouco asperamente. Por favor, um pouco mais de paciência. Tendes refletido sobre o amor, não? Sim, meu amigo e eu muito temos refletido a seu respeito. Se permitis perguntar, que entendeis ao dizerdes que tendes refletido sobre o amor? Li a seu respeito, discuti-o com os amigos e tirei minhas próprias conclusões. E isso vos possibilitou descobrir o que é o amor? Lestes, trocastes ideias, reciprocamente, e chegastes a certas conclusões acerca do amor. E tudo isso se chama pensar. Positiva ou negativamente, descrevestes o amor, ora acrescentando, ora tirando algo ao que anteriormente aprendestes. Não foi assim? Sim, foi isso exatamente o que fizemos, e nosso pensar nos ajudou a clarificar a mente. De fato, ou vos firmastes mais ainda numa opinião? Positivamente. O que chamais clarificação é um processo de chegar a uma conclusão precisa, verbal ou intelectual. É exato, já não estamos confusos como antes. Por outras palavras, uma ou duas ideias sobressaem claramente desse amontoado de ensinamentos e opiniões contraditórias sobre o amor, não é exato? Sim, é. Quanto mais examinamos a questão relativa ao que é o amor, mais claro ele se nos tornou. Foi o amor que se tornou claro, ou foi o que a seu respeito pensais? Aprofundemos isso mais um pouco. Certo mecanismo engenhoso se chama relógio, porque todos concordamos em empregar esta palavra para designar tal objeto. Mas a palavra relógio não é obviamente o próprio mecanismo. Analogamente, existe um sentimento ou estado que todos convencionamos chamar amor, mas a palavra não é o próprio sentimento, é? E a palavra amor significa tantas coisas diferentes.
Ora a empregais para designar um sentimento sexual, ora falais de amor divino ou amor impessoal, ou afirmais o que o amor deve ser ou não deve ser, etc. Se permitis interromper, Senhor, não é possível que todos esses sentimentos sejam apenas variações da mesma coisa? Perguntou o primeiro. Que vos parece? Não sei ao certo. Há momentos em que o amor parece ser uma coisa, mas noutros momentos parece ser coisa completamente diferente. Isso é muito confuso. A gente não sabe onde parar. Exatamente. Desejamos estar certos sobre o amor, fixá-lo num ponto para que não nos fuja. Alcançamos conclusões. Chegamos a acordo a seu respeito. Chamamo-lo por diferentes nomes, com seus significados específicos. Falamos de meu amor, exatamente como falamos de minha propriedade, minha família, minha virtude. Esperamos poder guardá-lo bem fechado, para voltarmos a atenção para outras coisas, e sobre elas também nos certificarmos. Mas, de alguma maneira, ele sempre nos foge, quando menos o esperamos. Não entendo bem isso, disse o segundo um tanto perplexo. Como vemos, o próprio sentimento difere do que o que a seu respeito se diz nos livros. O sentimento não é a descrição, não é a palavra. Até aqui está claro, não? Está. Pois bem, podeis separar o sentimento da palavra e de vossos conceitos antecipados sobre o que ele deve ser e não deve ser? Que entendeis por separar? Perguntou o segundo. Existe o sentimento e a palavra ou palavras que descrevem esse sentimento, seja aprovando, seja desaprovando. Pode-se separar o sentimento de sua descrição verbal? É relativamente fácil separar um objeto concreto, como este relógio, da palavra que o representa, mas dissociar o próprio sentimento da palavra amor, com tudo o que ela implica, isso é muito mais difícil e exige muita atenção. E para que servirá isso? Perguntou o segundo. Sempre desejamos um resultado, em troca de fazermos uma coisa. Esse desejo de resultado, que é outra forma do desejo de achar uma conclusão, impede a compreensão. Quando perguntais, de que me servirá o sentimento da palavra amor? Quando assim perguntais, estáis pensando num resultado. Por conseguinte, não estáis realmente investigando, para descobrirdes o que é esse sentimento. Estais? Eu desejo deveras descobrir, mas desejo também saber qual será o resultado de separar o sentimento da palavra. Isso não é perfeitamente natural? Talvez seja, mas, se desejais compreender, tendes de prestar atenção, e não existe atenção quando uma parte da mente está interessada em resultados e a outra parte em compreender. Desse modo, não obtendes nenhuma nem outra coisa, e por conseguinte, vos tornais cada vez mais confuso, amargurado, infeliz. E se não separamos a palavra, que é memória, com todas as suas reações do sentimento, nesse caso a palavra destrói o sentimento, e fica-nos só a palavra, ou memória, cinzas, sem fogo. Não foi isso que aconteceu a vós ambos? De tal maneira vos emaranhastes numa rede de palavras, de especulações, que o próprio sentimento, a única coisa de significação profunda e vital, se perdeu. Começo a perceber o que quereis dizer, disse o primeiro, lentamente. Nós não somos simples. Nada descobrimos por nós mesmos, porém apenas repetimos o que se nos disse. Mesmo quando nos rebelamos, formamos novas conclusões, as quais, por sua vez, têm de ser demolidas. Realmente não sabemos o que é o amor, porém temos apenas opiniões sobre ele. É isso? Não achais que é, vós mesmo? Por certo, para se conhecer o amor,
a verdade, Deus, não pode haver opiniões, nem crenças, nem especulações a seu respeito. Se tendes certa opinião acerca de um fato, essa opinião se torna importante, e não o fato. Se desejais conhecer a verdade ou a falsidade do fato, nesse caso não deveis viver na palavra, no intelecto. Podeis ter muitos conhecimentos, informações a respeito do fato, mas o próprio fato é inteiramente diferente. Ponde de lado o livro, a descrição, a tradição, a autoridade e encetai a jornada do autodescobrimento. Amai e não vos deixeis enredar em opiniões e ideias sobre o que é o amor ou o que ele deve ser. Quando amais, tudo sairá certo. O amor tem sua ação própria. Amai e conhecereis as bênçãos que daí advêm. Guardai distância da autoridade que vos diz o que é o amor e o que ele não é. Nenhuma autoridade sabe, e quem sabe não o pode dizer. Amai e haverá compreensão.